dia de salvação em Cristo Jesus. Que Deus venha abençoar a tua vida e os teus celeiros. Vamos compartilhar mais uma palavra daqui da parte do Senhor Jesus, porque Ele faz novo todas as manhãs, né? E nós acordamos e somos gratos ao Senhor, porque Ele soprou o oxigênio em nossas narinas, né? E como a palavra diz, né? Buscar em primeiro lugar os reinos dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas o Senhor nos acrescentará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar aqui com os amados irmãos a meditação do nosso culto, a palavra que Deus trouxe para nós compartilharmos nesta manhã. Aleluia. É a cura do filho de um oficial, que está em João 4, versículo 43, que diz assim: os 2 dias depois partiu dali para Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus receberam, vista todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. E ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, o que hora se achara melhor, e disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma que Jesus lhe disse: o teu filho vive. Assim creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para Galiléia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Aqui no Evangelho, aqui no João, o primeiro milagre, né, de Jesus foi quando ele transformou a água em vinho, e que muitos viram, né? Jesus purificou o templo, encontrou-se com Nicodemos, né, que vendo essas coisas, né, perguntou, né, a Jesus, né? Este foi ter de noite. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter à noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, porém não sabe de onde vem,
nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nos dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. Se vos falar de coisas terrestres e não creste, não crereis se vos falar das celestiais. E ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas de Deus. Amém? Esse daqui é o capítulo 3 de João, que eu li do primeiro, até o 21, que fala que Nicodemos, ele foi testemunha do milagre de Jesus, E depois Jesus, ele batizava, Ele passava na Judéia, estava ali ele e batizava. João batizava também em Enom, junto Salim, porque havia ali muitas águas e viam a ele e eram batizados, porque ainda não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos, João, os judeus, acerca da purificação. E foram ter com Jesus e disseram: Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas do que disse. Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa e o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste, ouve, alegre-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, é este meu gozo está cumprido. E a ele convém crescer, porém a mim diminuir. Aquele que vem de cima é sobre todos aqueles que vêm da terra, e da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos, e aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Eles criticavam porque João batizava, mas João nasceu já enviado para que ele preparasse o caminho do Senhor. E no meio do caminho, ele batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mas ele disse: virá aquele que batizará com fogo, Que é Jesus, E aqui, Jesus, nessa parte aqui que eu li anteriormente, a cura do filho de um oficial,
Jesus fez milagre quando passou em Samaria, né? A samaritana, aqui, que era essa palavra aqui, é uma palavra que eu amo muito, porque foi a palavra que, sim, que mexeu comigo, com a minha estrutura, que me converteu de verdade, né? Porque eu era como essa samaritana, entendeu? Assim, tinha muitos namorados, muitos assim, não muitos todos de uma vez, né? Um de cada vez, né? Como eu disse assim, que aquele que tu tem, né, não é teu. Assim falou Jesus, né? Quando desvendou os mistérios da vida daquela mulher, que ela nem mesmo tinha falado. E ela viu que ele era profeta, né? E muitos viram isso acontecer, porque ela foi à cidade e falou do amor de Deus, né? E ela falou, né? O Senhor, vejo que és profeta, pois adoram este monte, vos dize que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai, mas vos adorai o que não sabeis. Nós adoramos que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Adorem em espírito e em verdade. Eu o sou, disse-lhe Jesus à mulher, eu o sou, eu que falo contigo, né? E vinde, aí diz assim, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é isto Cristo? Saíram, pois, a cidade e foram ter com ele. Né? Assim, a samaritana foi e falou do amor de Jesus, da misericórdia do Senhor. E chegou até esse oficial, que ele também viu, porque ele estava ali na sinagoga junto com... Então, ele viu os milagres. Ele viu os milagres acontecer. E o que ele fez? Ele foi ter com Jesus, porque o seu filho estava à morte, né? E Jesus só liberou uma palavra e ele creu. Então, tudo está ligado à fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas nós cremos. Quando nós tivermos uma fé verdadeira, que a nossa fé não seja vacilante, não tenha mais ou menos, não tenha... ponto final, que a nossa fé seja constante, porque aquilo que você ora, que você pede ao Senhor, não aconteceu no tempo que você esperava, no tempo que você almejava ou desejava, porque a palavra de Deus diz que há um tempo determinado por Ele, entre os céus e a terra, e o tempo pertence a Ele, Ele é dono do tempo, Ele sabe o tempo de nos abençoar. Chegou o tempo para aquela samaritana, chegou o tempo de Nicodemos ter com Jesus, chegou o tempo desse oficial ter com Jesus, né? E os demais, a cura, o paralítico também de Betesda, né? Chegou o tempo, ele estava ali há 38 anos, esperando uma cura, e chegou o tempo dele. Chegou o tempo que Jesus, né, que ele disse que quando sacudia, o vento soprava ali as águas, o anjo agitava, não tinha quem o levasse, ele estava ali naquela situação há 38 anos. Mas Jesus achou o tempo, ele só disse para o Senhor, ele não falou, né? Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse, que queres, né? Que queres? Disse-lhe, queres ficação? Jesus perguntou para ele se ele quer ficar curado, né? Aí eu digo, Jesus, eu quero ficar curada, eu quero ficar liberta, curada das enfermidades, curada de tudo aquilo que não faz bem à minha vida, que me atrapalha na minha caminhada, né? Eu quero ser curada, eu quero ser liberta, liberta a minha casa, liberta a minha família, liberta, né, aqueles que estão à minha volta, porque às vezes, muitas vezes, nós somos convencidos que nós cremos no Jesus, mas nosso crer é uma fé vacilante, não é uma fé firme e constante, não é uma fé firmada na rocha.
Então a nossa fé é vacilante, né? E aqui basta tão somente que nós creiamos na palavra do Senhor. Ele falou para aquela mulher do fluxo de sangue, né? Filha, tu és curada. Isso que o Senhor fala, vai, não peques mais. Isso que o Senhor fala para cada um de nós, né? Para o Jairo, ele disse, né? Tão somente creia, né? Que não desista, não murmure, não chore. Continue crendo, continue orando, continue perseverando, que tu verás a glória de Deus, né? E Jesus chegou à casa de Jairo, e as carpideiras estavam tudo chorando, os seus empregados, seus soldados, disse para ele, não a perturbe o mestre, tua filha já está morta. Jesus disse, ela dorme, ela não está morta, né? Como Jesus também ali no caso de Lázaro, né? A gente vê vários exemplos de fé aqui, que tudo foi movido pela fé. A fé do povo, aqueles que creram, viram a glória de Deus, né? O soldado, né? O centurião, que falou do soldado que jazia, o que Jesus disse, né? Teu servo já está curado. Ele disse para Jesus, eu não sou digno, porque ele reconhecia o pecado dele, as iniquidades dele, que a casa dele não era uma casa de oração, não era uma igreja, não era um povo convertido, mas ele disse basta que o Senhor libere só uma palavra. O Senhor aqui para o filho do oficial também o Senhor liberou apenas uma palavra. E hoje o Senhor está liberando uma palavra para mim, para minha e para a tua vida, né? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então eu estou crendo que eu vou ver a glória de Deus, eu vou ver a minha casa liberta, vou ver meu filho liberto, vou ver meu filho convertido, vou ver aquelas pessoas que eu acho que são convertidas em Jesus Cristo, que eles vão ter um encontro sobrenatural e vão entender essa palavra, porque tem que pedir ao Senhor o entendimento, o discernimento, a visão de altos céus. Você tem que orar, você tem que querer ter isso, ter essa graça para você, mesmo que você já tenha, peça mais, que o Senhor permaneça, porque nós precisamos, a nossa fé, a nossa alma precisa de manutenção constante. Qual a manutenção, né? Uma casa não precisa de manutenção, a igreja não precisa de manutenção, é uma lâmpada que queima, é um embolso que cai pela umidade, é um piso que solta. E o que a gente tem que fazer? Manutenção. Assim a nossa alma, nosso espírito precisa de uma manutenção constante. E qual é a manutenção? Qual é a nossa oração? É o holocausto. É o holocausto, é o nosso incenso que a gente vai queimar ao Senhor. E ali a nossa fé vai sendo engrandecida, vai sendo firmada na rocha. É através da oração, através do clamor. Ontem o culto de oração aqui foi tremendo. Eu senti muita presença de Deus nessa palavra, né, que o Senhor... João 4:43, a cura de um oficial. O que o Senhor está falando? O Senhor está olhando para dentro de mim, né? Está vendo que muitas vezes eu me encontro doente, e a minha família, a minha casa, doente também, e eu estou clamando ao Senhor pela libertação. Então o Senhor diz aqui, né, que ele diz aqui para o homem, né? O homem creu, né? Jesus disse, o nobre, Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. Então eu estou recebendo essa palavra aqui, que minha casa, meu filho está liberto, né? A minha família, aqueles que eu estou clamando por libertação, para ter um encontro com Jesus, eles já estão libertos em nome de Jesus. Eu profetizo que eles já estão libertos. É uma questão de tempo para que eu veja. É uma questão de tempo, e o tempo pertence ao Senhor. Amém? Que os irmãos possam ficar com essa palavra, porque essa é a maior profecia. Eu senti muito a presença de Deus, me derramei quando meu esposo estava orando, sabe? A sua oração, Deus já começou a tocar na minha alma, e na verdade eu não era nem essa palavra que eu tinha separado aqui para ler, mas na hora eu abri a minha Bíblia e caiu aqui, né? Porque Deus quer falar, porque Deus, quando nós
nos colocamos em oração, Deus vai conduzindo a nossa oração, Deus vai conduzindo a nossa necessidade. Eu precisava ouvir essa palavra, meu esposo precisava ouvir essa palavra, e eu quero compartilhar, né? Basta que tão somente tu creia na palavra de Jesus. Se ele está falando aqui, teu filho vive, tua casa vive, tu vive, a tua parentela vive, a mesma coisa. Você está orando libertação, está dizendo, tua família vai ser liberta, sua família está sendo liberta através da tua oração. É uma questão de tempo, e o tempo é do Senhor. Amém? Que os irmãos possam ficar com essa palavra, que Deus abençoe a sua casa, os seus celeiros, a tua semana, que Deus seja contigo por onde você andar, pois tu és bênção, tu és chamado, tu és escolhido. Então permaneça na manutenção da tua fé, para que tu veja a glória de Deus na tua casa, na tua família, na tua parentela. Veja a cura daqueles que estão enfermos, né? Veja os seus celeiros crescerem, né? Prosperarem, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, um dia abençoado. Glória a Deus, aleluia. Olha que louvor. Deus te esforça e te ajuda. Sustento destra da justiça, sou contigo e descobris que eu sou teu Deus. Ele é nosso Deus. O Senhor teu Deus, te tomo pelas mãos, a mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo não temas, eu te ajudo, eu sou teu Deus. Ouça. Não te assombres, porque sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento, a destra da minha justiça. Mas eu sou contigo, Ele é contigo. Assombres,